Bom dia a todos, bem-vindos a mais um webinar VL Representações. Bom dia, Paulinha, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo jóia. Vamos lá. Estamos aqui Vamos. para mais um webinar, agora em conjunto, né? Vai lá, Sim, manda Ricardo, ver. Ricardo apareceu. Vamos lá, pode passar. Eu sou a Paula, sou executiva de contas da VL, eu tenho comandado os webinars e hoje a gente tem a presença do Ricardo e também de dois novos convidados super especiais para enriquecer a nossa apresentação. Esse é o nosso portfólio, então a gente tem atualmente todas essas marcas, temos exclusividades de algumas companhias de cruzeiros fluviais, como a AMA Waterways, temos os iates que fazem as navegações pelo mar, temos as companhias de canais e também agora a gente inseriu no nosso portfólio uma opção pela Amazônia e também estamos comercializando os produtos da NCL Holding. Esse é o nosso portfólio atual 2020. É uma honra trabalhar para todas essas companhias, viu? A gente E preza por um altíssimo padrão no nosso portfólio, não é isso, Paulinha? sim, é um orgulho. A gente tem um portfólio super completo. Para quem já trabalha com as marcas, sabe como a gente está realmente completo, né? A gente conseguiu reunir as melhores marcas do mercado atualmente. Esses são os nossos canais, então a gente está em todas as mídias, a gente tem o YouTube com todas as gravações dos webinars, para quem perdeu ou precisou parar. No Instagram, o Ricardo tem feito um trabalho intenso, né, Ricardo, de lives. Não só eu, né? A gente também posta bastante informação lá. Isso. E o nosso site também está muito completo, com o banco de imagens de todas as companhias, e a gente também faz as partes de postagens, lâminas promocionais, conceito do cruzeiro fluvial, também através do WhatsApp. Então, se vocês quiserem solicitar o cadastro, é só pedir por e-mail, nesse e-mail, info@vele.tour.br. Eu tenho recebido bastante solicitação. Aqui são os agentes preferenciais, o Ricardo pode apresentar os nossos parceiros. Não, basicamente, nós estamos assim em todas as regiões do Brasil, com parceiros altamente especializados, né, em navegação, então fica muito mais fácil de obter informação dos nossos produtos. Mas estamos à disposição de todos, tá? Sim. A Veli, Olá. para quem conhece, é uma empresa que fica aqui em São Paulo. A gente é um escritório boutique, então a gente atende as agências de viagens. E nossa missão é promover as experiências e conexões ao redor do mundo. A gente quer passar uma mensagem para vocês que ficou pronta recentemente, que fez maior sucesso, que todo mundo está pedindo. Depois pode pedir que a gente também manda esse vídeo para vocês. Vamos lá. Imagine você desfrutando de suas paixões durante uma viagem única. Vinho, gastronomia, bike, curiosidades, história e cultura no melhor das 4 estações. E isso a bordo de um cruzeiro fluvial. Aproprie-se de suas novas experiências navegando com segurança por lendários rios. Viva, sinta, experimente cada cidade, cada parada com toda a organização e liberdade. Conte com o conforto de uma hotelaria e culinária de altíssimo padrão, para você se conectar ao redor do mundo de um jeito diferente, de históricos vilarejos europeus aos encantos milenares do Egito e às cores marcantes do Sudeste Asiático. Oferecemos a viagem perfeita. Vele Representações, experiências e conexões ao redor do mundo. Esse Bom, vídeo me deixa realmente com vontade de navegar, viu? E de viajar, né? Fala, Paulinha, apresenta nossos queridos convidados, vai. sim, esse vídeo é incrível, Ricardo. Ele é o conceito do cruzeiro fluvial e, como falou, como um bom vinho, hoje a gente também tem a presença de duas pessoas muito importantes para nós, da companhia, da AMA Waterways, que é o Carlos Herrero e o Abel Ramos. Vamos chamá-los para eles se apresentarem, Ricardo? Olá, Carlos. Olá, Abel. Bem-vindos. Sejam Olá, boa bem-vindos. tarde. Olá, Ricardo. Olá, Paulinha. Muito obrigado, Abel. Boa tarde. Desde Miami. Muito obrigado pelo convite, Ricardo. Thank you very much. Boa tarde, Paula, Ricardo, Ba- Carlos, desde Madrid, em Espanha.
Como está? Obrigada, gente, pela presença e reunir um pouquinho de vocês aqui. É muito especial. As pessoas vão ficar muito contentes de poderem assistir a apresentação com vocês. É sempre um prazer. Obrigado. Vou ser um pouquinho mais formal e vou apresentar o Carlos. O Carlos já está ficando meio estrela aqui no Brasil, né? Que participa de todos, mas é o nosso diretor regional de vendas para a América Latina e Caribe, né? É uma figura muito simpática, que já morou no Brasil, né? Muito competente, que eu vou te falar, assumir uma condição dessa e um mês ou dois depois já pegar a pandemia, não é fácil, hein, Carlão? Não, na verdade não foi o Ricardo. Quero falar, sinto muita saudade do Brasil. Morei lá, com certeza. Morei lá faz 3 anos. Morei em São Paulo, adorei o Brasil. Na verdade, gostaria de ter ficado, mas a vida trouxe-me de volta no Miami. Mas gostei muito da experiência. Na verdade, vocês estão fazendo um trabalho excepcional. E o nome da AMA Waterways, thank you, muito obrigado por todo o trabalho e o apoio que vocês estão fazendo lá no Brasil. Thank you. Nós é que agradecemos, Carlos. A gente apoia porque a gente consegue o apoio de vocês também. Né? E Abel é madrilenho, Abel? Sim, aqui madrilenho. Madrid. Legítimo madrilenho, fala um português, já acompanhou grupos brasileiros, né? E é um amante também dos temáticos de vinho, que vai ser o nosso tema de hoje, né? Exatamente. Eu já há 7 anos que trabalho com a AMA Waterways. Faço mais ou menos todos os itinerários, mas muito especialmente, como você falou, os itinerários de vinho. E muitas vezes também com os clientes da Velha Representações. Né? Sempre é um prazer receber eles nos nossos navios. Maravilha. Eu queria chamar a atenção para o idioma, né? Como vocês viram, a gente conseguiu trazer aqui 2 pessoas que falam perfeitamente o português. Meu português é um pouco de Portugal, um pouco misturado, mas espero que dê para compreender. Está ótimo, Abel, está ótimo. É melhor do que o nosso portunhol, com certeza. Obrigado. Na verdade, eu quero falar uma coisa. Eu poderia te dizer que eu falava português. Agora, estou falando portunhol, mas gosto das convites que você fazem, porque dá para praticar, dá para falar português. Então, perfeito, obrigado. Maravilha. Esse é um diferencial, né? Vamos deixar eles apresentarem a companhia, mas esse é um diferencial da AMA. É realmente a gente poder ter isso para os nossos clientes, que são os brasileiros. Com certeza. Com certeza. Na verdade, como você fala, importante da AMA, o mercado latino-americano, muito importante. E a AMA faz tudo o que nós podemos para poder atender o mercado, não somente latino-americano, mas brasileiro. Então, para nós é um mercado muito importante. A gente gosta de trabalhar com vocês, gosta de receber, como a Bel já falou, receber a Bel e os passageiros da Bel. Então, muito obrigado. Em nome da AMA Waterways. Isso. Bom, então vamos lá, Carlos. Já que você está falando, vamos apresentar a AMA, né? Com certeza, o Ricardo. A AMA Waterways, uma empresa familiar. Os nossos donos, o Rudy Schreiner, Christine Carso e Gary Murphy, na verdade, são 3 pessoas maravilhosas. Eles estão bem envolvidos no dia a dia da empresa. E ainda também quero falar, a Cristina Cars foi reconhecida como dentro das 100 mulheres líderes dos Estados Unidos. Então, para nós é um orgulho ter a Christine, dona da AMA Waterways, líder reconhecido no mercado, no mundo. Então, em nome da família AMA Waterways, nós falamos sempre muito obrigado a vocês por o apoio, por ter a AMA Waterways como a empresa de vocês do Cruzeiros Fluviais. A AMA Waterways tem 18 anos de ser fundada. Na verdade, para mim, como você falou, é um orgulho ter conhecido vocês e estar trabalhando com a AMA Waterways. Então, para mim, uma experiência sensacional. Vamos falar um pouquinho dos protocolos aprimorados da AMA, porque assim, a gente está falando aqui no mercado brasileiro bastante. A AMA ela é pioneira em diversas situações, na parte comercial, na parte
ativa do produto, mas agora ela está sendo pioneira também em testar todo esse protocolo novo, né, do novo normal, porque a AMA é a única fluvial que já voltou a navegar, né? Conta um pouquinho para nós como é que está isso, Carlos. Com certeza, Ricardo. E eu acho que o importante aqui é ressaltar ou falar que a AMA Waterways, por ser uma companhia familiar, como você falou, Ricardo, os donos, eles permitem os empregados, os membros da família AMA Waterways, poder fazer, tomar decisão. Então, uma empresa muito rápida em executar novas decisões. Então, como você falou, a gente já está navegando desde julho 5. Começamos a navegar com uma empresa alemã, só com passageiros, por enquanto, só com passageiros alemães e holandeses. E é importante não somente falar que esses são os nossos protocolos, mas é importante também falar, já estamos operando, já estamos, como você falou, Ricardo, o novo normal. Então, esses protocolos, a AMA Waterways segue os protocolos de saúde internacional e também os protocolos de cada país que a AMA Waterways navega. Então, bem práticos. Desde que começamos a navegar, não temos experimentado nenhum caso da COVID no barco. Então, isso fala muito da AMA Waterways e da importância que a AMA Waterways, a segurança de vocês, dos passageiros. Então, aqui um gravinho com fotos do que a AMA Waterways está fazendo. Temos toma a temperatura assim que você chegar no barco, todo o bagagem desinfectado antes de entrar no barco. Todos os dias, os passageiros, antes do café da manhã, a AMA Waterways faz um check de temperatura, só para assegurar que todo mundo está perfeito, está bem. Então, se for o caso que o passageiro tiver alguns sintomas do COVID, lembra que os barcos nossos estão navegando entre países, então o barco não vai ficar no meio do mar. Não, aqui no próximo país, a gente liga para as autoridades médicas e o passageiro atendido imediatamente. Nossa tripulação está usando o cobertor facial todo o tempo, e a AMA Waterways pede para os passageiros que aqueles espaços que a AMA não pode cumprir com o distanciamento social, pede para os passageiros ficar com o cobertor facial. Então, a gente está trabalhando tranquilamente, seguindo os protocolos, e os passageiros estão gostando. Então, é isso aí. Não quero, na verdade, tirar muito tempo, porque temos muita coisa, muita informação bem legal para todos vocês. O Abel é um experto dos cruzeiros do vinho, e eu quero ficar para aprender mais dos cruzeiros do vinho. Então, o Ricardo, que eu quero falar, por enquanto, os protocolos, saúde e segurança. Abel, você é um artista. Obrigado, Carlos. Mas eu acho que a ideia principal é que os barcos, já temos navios navegando, estão completamente prontos com todos os protocolos para enquanto as restrições internacionais desapareçam e seja possível viajar desde o Brasil, desde outros lugares do mundo, esteja tudo pronto, enquanto seja fisicamente possível. Nós estamos bem prontos para... Só para complementar, assim, para a nossa audiência, porque a nossa audiência, basicamente, hoje, ela é de agentes de viagem, o canal da VL Representações tem um vídeo da AMA Waterways sobre essas primeiras saídas que eles tiveram. Eles produziram um vídeo para mostrar tudo que eles incorporaram dentro da embarcação, né? Não é só a máscara, não é só o escudo, tem vários escudos. O barco todo foi bem equipado para cumprir com os protocolos. Esse vídeo está lá no nosso canal, canal da VL Representações no YouTube. Tá? Mas hoje o assunto é outro, né? Qual é o assunto, Paula? Isso, vamos brindar aos temáticos de vinhos. É muito falado no mercado sobre temáticos de vinhos, mas isso é algo que a AMA oferece, e oferece com vasta disponibilidade, né? São mais de 60 saídas.
E a gente tem, sim, hoje, como o Carlos falou, eu também vou aprender aqui com o Abel, que vai falar pra gente como funciona um cruzeiro temático de vinho, né? Porque a gente fala, mas e aí? O que acontece, Abel? Conta pra gente. Sem dúvida, os cruzeiros temáticos já começaram há bastantes anos e cada vez estão crescendo. Temos mais saídas temáticas de vinho, porque é um produto, sem dúvida, que tem muito boa aceitação. Eh, a maioria dos rios europeus já estão localizados à beira de algumas das principais regiões produtoras de vinho, então é uma ideia, não é nada, digamos, não é uma ideia Inovadora. realmente inovadora, é uma coisa que já estava aí, já estava aí. Temos que pensar em regiões como Bordeaux, na França, depois vamos falar um pouco mais em detalhe das regiões de vinho, Rio Douro, em Portugal. Então, logicamente, em cada cruzeiro, mesmo quando não é temático de vinho, sempre temos lá aquelas zonas produtoras, temos as videiras, as adegas, e sempre temos alguma inclusão de temática de vinho. Mas, como cada vez é um produto, é um tipo de viagem que está mais demandado, já criamos há bastante tempo estes cruzeiros mesmo temáticos. A ideia é fazer uma experiência completamente envolvente, tanto dentro do cruzeiro, dentro do navio, como fora. As excursões, além dos highlights, logicamente, quando alguém está viajando pela cidade de Viena, não pode deixar de visitar o centro histórico, partes culturais, os palácios, mas sempre adicionar visitas relacionadas com vinho, algumas das adegas principais, dos wine states, dos chateaus na França, e também complementar aquela experiência dentro do navio. Porque nestes cruzeiros temos uma pessoa muito importante, que é chamado wine host, o anfitrião de vinho, uma pessoa experta em vinho. Tem perfis bastante diferentes, mas sempre a paixão pelo mundo dos vinhos é o que é comum em todos eles. Às vezes são expertos, às vezes são sommeliers bem certificados, bem reconhecidos, e às vezes são até produtores de vinho. Na maioria dos casos são produtores do Novo Mundo, dos Estados Unidos, na região de Napa, já tivemos também de Chile, de outras regiões da Argentina. E o que eles fazem? A maioria dos nossos clientes, dos nossos visitantes, vêm do Novo Mundo, da América Latina, Estados Unidos, e às vezes todo este mundo dos vinhos europeus, os vinhos da França, de Portugal, pode ser um pouco complexo, porque aqui já sabem que falamos um pouco mais da região, da apelação, não tanto da casta de uva, mas o que fazemos é desmistificar todo este mundo, simplificar, para que todo mundo, mesmo quem não é experto, mas simplesmente gosta de desfrutar de um bom copo de vinho, possa conhecer, possa compreender um pouco melhor todo este vinho. Então, esta pessoa, o anfitrião de vinhos, organiza várias palestras, 3 palestras ao longo roteiro. deste roteiro. Fala com muita frequência da comparação entre os vinhos do Novo Mundo e os vinhos do Velho Mundo, dos vinhos da região, logicamente. Isso, como dizer, complementa muito bem as visitas às adegas que fazemos depois fora. Além disso, também fazemos um jantar harmonizado com vinho, né? O chefe e o anfitrião de vinho, o wine host, falam bem juntos para organizar este jantar harmonizado, procurando os ingredientes do jantar, os pratos que vão combinar melhor com os vinhos que são selecionados pelo anfitrião. E depois eles explicam por quê. É um jantar muito interativo, o anfitrião pega o microfone e explica por quê, como desfrutar melhor disto e deste vinho e deste outro. Eu esqueci de falar de que durante estas palestras são degustações de vinho, logicamente, a melhor forma de aprender é provar os vinhos, e tem uma parte um pouco técnica, talvez, informativa, mas, sobretudo, o propósito de tudo isto é desfrutar. Sempre não devemos esquecer que estamos de férias e aqui o propósito, digamos, isto não é uma universidade de vinho, mas também vamos aprender muito, mas o propósito é passar um bom tempo, fazer amigos, porque com um copo de vinho na mão é muito fácil conectar com outras pessoas de outros lugares do mundo e realmente ter uma experiência no lugar onde alguns dos melhores vinhos do mundo são produzidos. Abel, me diz uma coisa. Você falou uma coisa importantíssima, mas assim, eu achei que você falou um pouco rápido demais. A
A pessoa precisa ser expert em vinho para participar de um cruzeiro temático de vinho? Não, não é preciso. Já tivemos passageiros que conhecem muito o mundo do vinho, são espertos, e eles conseguem resolver as dúvidas que podem ter dessa região específica com os anfitriões de vinho, mas a grande maioria dos passageiros são simplesmente pessoas que gostam do vinho e de desfrutar do vinho com amigos, simplesmente. Por isso, estas palestras estão adaptadas para todos os níveis. Então, só para desmistificar um pouquinho isso, porque eu já tive gente perguntando para mim, mas isso é um curso? Vou receber um certificado no final do cruzeiro? Não é nada disso. Podemos preparar um certificado para eles, mas não é uma questão de aprender, mas é desfrutar, sobretudo, e resolver algumas dúvidas que puderem ter. É realmente uma boa, como dizer, um bom balanço entre aprender e desfrutar. E deixa eu te fazer uma outra pergunta sobre os anfitriões, né? Você falou que eles são sommeliers, alguns deles até são proprietários Vinícolas. de vinícolas, né? Como é que eles são escolhidos? Eles são escolhidos a dedo? Existe um departamento na AMA Waterways que trabalha isso? Como é que é isso? E existe o departamento dos cruzeiros temáticos de vinho. A pessoa responsável é a nossa colega maravilhosa Liz Barrett, e é ela que faz os contatos com estes sommeliers, com estes produtores de vinho. Com muita frequência são eles que querem, que têm a vontade de participar nestes cruzeiros quando tem como dizer, grupos, um clube de seguidores de vinho. Nos Estados Unidos, a maioria dos nossos hosts vem dos Estados Unidos, da região de Califórnia, Oregon. Acontece muito que existem estes grupos de seguidores que acompanham aos produtores vinícolas em todas ou em muitas das atividades que elas organizam. Já são fãs, né? Já são fãs. São fãs, exatamente. E o que aconteceu é que muitos viajeros, passageiros que viram conosco que não eram fãs originais, só aconteceu que estavam no cruzeiro com esse Wine Host, finalmente ficaram como fãs e continuaram viajando em outros cruzeiros no ano seguinte, anos depois, porque ficaram fãs realmente dos anfitriões. Que bacana. Então, olha isso. Isso já é, Paulinho, isso já é uma dica aí para os nossos queridos sommeliers e enólogos brasileiros, né, que tem uma legião de fã, estão loucos para reconhecer essas regiões de Bordeaux, da Alsácia. Também uma opção. É uma opção dá para bem fazer um interessante grupo, também. né? Dá para fazer um grupo com os próprios fãs, né? Eu quero complementar, gente, assim, todas essas atividades que o Abel falou de degustações de vinho, todas estão incluídas, tá? Então, assim, isso não tem custo extra. Então, quando você faz um cruzeiro temático de vinho, todo dia tem uma atividade voltada para vinho, vocês vão ver no dia a dia, quando vocês pegarem, e tudo incluso, tá? E além... Isso que falou a Paula é muito, muito importante. E não é só as atividades de vinho, são praticamente todos os tours, todas as visitas. Sim. Dependendo do cruzeiro, da navegação, temos tours de manhã, ou muitas vezes também de manhã ou à tarde, isso depende do roteiro, da navegação, e com exceções muito, muito pequenas, mas na maioria, eu diria que no 80% dos itinerários, todas as excursões são incluídas, e só há 2 roteiros que têm uma, por motivos muito especiais, que podem ser opcionais, mas é o habitual, que seja tudo incluído e com várias opções de escolha. Então, quem está mais interessado em vinho pode ir aqui, quem está mais interessado nesse dia talvez já achou que já chegou de vinho, pode visitar um palácio, este parque, sempre tem várias opções. A programação continua, né, regular e tem o a mais, né? O temático de vinho ainda ele é um a mais. Deixa eu fazer uma pergunta, Abel. No happy hour, tem alguma coisa diferente por ser um temático de vinho? No happy hour que a AMA oferece? No happy hour. Do Sip and Sell. Sim. Exato, sim, no Sip and Sell que organizamos uma hora antes do jantar, habitualmente, não especialmente, não tem nada relacionado diretamente com vinho. Vinho é uma das opções do happy hour, do Sip and Sell, mas são eventos diferentes. Temos os eventos propriamente de vinho e o Sip and Sell, então em adição. Legal.
Maravilha. E eu acho que assim, vamos continuar um pouquinho, porque agora a gente preparou, a gente vai passar um vídeo rapidinho de um desses anfitriões, que é o Christian Silva, que eu achei bem bacana, não chega a ser como é que fala isso? Um depoimento, mas podemos falar que é um depoimento do que ele faz quando ele faz os grupos dele. Então, vamos assistir, que é bem rapidinho. Vai dar para compreender muito melhor. Exatamente. Vamos lá. I'm Christopher Silva. I'm the president and CEO of St. Francis Winery in Sonoma County, California. This is my 6th time hosting a wine cruise with AMA Waterways, and it's always an amazing experience. There's such a rich wine heritage along the major rivers of Europe. And on these special cruises, you get to add an Epicurean dimension to your voyage. You'll enjoy immersive tours, as well as unique wine-related experiences, like tastings and wine discussions, and visits to vineyards and private cellars. You turn up in a new place, a new part of the Bordeaux every day, and there's an excursion put on for you to amazing vineyards. And so all the hassle's taken out of it, so that's why it's brilliant. These cruises always have a wine expert on board who talks about all things wine. It's really my favorite part, to be able to talk to everyone. And of course, the tastings are always so much fun. I love meeting people. So that to me was the best thing. It's an intimate atmosphere. So it's not 4,000 people, 3,000 crew. It's a small amount of people. You do get a chance to meet almost everyone. So that was my favorite part. And it's always my favorite part. And my other favorite part, well, that's the dining. Gourmet cuisine paired with exceptional wine, sourced locally. And there's a different wine selection every day. The whole journey is really unforgettable. I can't wait for my next one. Pois é, então, né? É bom assistir esse vídeo, porque assim dá uma ideia de qual é a dinâmica, né? Qual é a função do anfitrião a bordo e o diferencial que isso faz, né? É muito bacana. E é bem um diferencial mesmo, é uma característica, porque, como o Abel falou agora, respondendo a Paula, né, as atividades normais do cruzeiro, do roteiro, elas continuam existindo, né? Inclusive o famoso chef's table, né, Abel? Sem dúvida. Sim, a AMA Waterways sempre apostou muito forte pela culinária, pela parte gastronômica, experiência gastronômica, e sempre foi uma das coisas mais valorizadas pela crítica. Já a AMA Waterways recebeu muitos prêmios pela cozinha a bordo, e uma das coisas mais surpreendentes que vão achar não só nos cruzeiros de vinho, como você, Ricardo, falou, mas em todos os cruzeiros da AMA Waterways é a experiência da Chef's Table. Um navio, mesmo se os navios fluviais não são tão grandes, além do restaurante principal, tem um restaurante na parte posterior do navio, que é o Chef's Table, que faz um pouco de cozinha ao vivo, live cooking, onde podemos ver o chefe diretamente acabando de preparar os pratos, e é uma degustação de 8 pratos muito especiais, muito diferentes, e harmonizados, cada um deles com um vinho específico sobretudo da região que estamos navegando. É um cooking show, poderíamos dizer. É sempre ali. Elas explicam por que este prato, por que este outro, e é um lugar perfeito para aqueles passageiros que têm uma data especial para celebrar, não sei, um aniversário de casamento, aniversário, podem escolher porque isto está incluído, não tem um custo adicional, só tem que escolher em que noite do cruzeiro os passageiros querem desfrutar. Então, sempre é bom para uma data talvez um pouco diferente, um pouco especial. Só para esclarecer para o nosso público aqui, né, quer dizer, quando o Abel falou lá dos diferenciais do cruzeiro temático, ele falou também de um jantar especial, que também é harmonizado, mas não é o chef's table, é um jantar no restaurante Se acontece que nesses cruzeiros de vinhos, quase cada noite temos um jantar especial. Temos o jantar do capitão, o chef's table, temos o harmonizado de vinho, temos sempre coisas novas. Coisas diferentes. Cada noite é especial. Então, Paulinha, vamos dar uma passada rapidinha aí na temporada que vem aí para 2021, para o nosso público? Vamos. Como o Abel falou, a gente navega, a AMA navega
por regiões muito propícias para vinhos. Mas aqui a gente vai colocar exatamente quais são os roteiros, né, as regiões que a gente tem os temáticos de vinhos. Então, aqui tem um resuminho, então é Provence, Bordeaux, Paris e Normandia, Danúbio, os Rio Reno, Mosela e Meno, e o Vale do Douro, que é essa foto que não tem como, né, porque lá é onde surgiu o vinho do Porto. E além dessas rotas, ainda tem 2 novas para 2021. 2 novos itinerários que a gente tem. Fala aí. Eu vou deixar o Ricardo falar, porque o Ricardo é praticamente um francês, né? Então ele pode fazer a apresentação aqui da Borgonha. Por acaso, são 2 roteiros que eu já fiz também, né? É, A Provence e a Burgundy, né? A Provence e a Borgonha. É um roteiro muito legal, porque você sobe o Rhône e navega um pouco no Saône também, né? E passa por Lyon. É um roteiro altamente gastronômico e muitos ótimos vinhos, né? Na região. A região do Rhône ali, eu amo, e da Borgonha também, adoro todos os vinhos dessa região. Isso é um roteiro novo, né, Abel? Vai começar no ano próximo. Estamos todos com muita vontade de começar com a experiência. todos Sim, nós. neste momento, exatamente, temos 2 navios que estão sendo mudados desde o Rio Reno, na Holanda, foram colocados no, não sei como chamar, um container. Escaleiro? Sim, Não, talvez. é uma barcaça. Uma barca enorme e estão viajando pelo Oceano Atlântico. Um deles está indo, neste momento, para o Rio Sena, para fazer esse roteiro, Impressions of the Seine and Paris, e outro para o Rio Ródano. Vai entrar no Mediterrâneo e nas próximas semanas já vão estar prontos. Agora, o inverno, o tempo de preparação para tudo isto. E O roteiro... Abel, desculpa, Ricardo, o Abel, importante nesse novo, o que, Ricardo, você falou, o novo, estamos fazendo agora o Burgundy conecta com o Saône. E a gente vai visitar agora a região de Champagne. Então, além dos vinhos, também vamos ter muita atividade relacionada com o champanhe. Então, Sim. maravilhosa. Essa é uma das... legal. Essa vai ser outra das novidades para este ano. Mas daqui um pouquinho vamos falar itinerário por itinerário. Eu vou dar mais detalhes de cada um deles. Estamos com muita excitação, muita emoção pelos novos. É muita emoção, né? Muita coisa nova. E só para fechar essa questão do Sena, né? A AMA sempre navegou já o Sena, fazendo Paris e Normandia, mas ela fazia o roteiro Paris-Paris, 7 noites. Né? Agora ela vai fazer o roteiro, além deste, o Paris-Le Havre, Le Havre-Paris. Exatamente. Ou seja, é mais calmo, né? Eu já fiz esse roteiro também, é impressionante. Não vou contar para ninguém que é o meu favorito no momento. Né? Agora, numa pinha, vamos marcar melhor. Mas é isso, bacana. Então, a gente preparou aqui, pessoal. Aqui está. A gente preparou um pouquinho não, nós vamos falar um pouquinho de cada roteiro que a gente está trabalhando a temporada de cruzeiros temáticos, né? Começando aqui justamente por Paris e Normandia, né? Lógico, se falamos de vinhos, temos que começar pela França, que é o berço do mundo dos vinhos como os conhecemos hoje, não é? Então, este itinerário, que já temos desde há bastantes anos, começa na cidade de Paris, o nosso navio, nosso barco, vai parando em todas essas diferentes terras, até o porto de Le Havre e depois volta para Paris. É possível fazer um pré-cruzeiro de 2 noites em Paris, para quem queira não começar o roteiro tão fuçado, talvez, estar um pouco mais relaxado, lá seria ótimo. Esta não é exatamente uma região produtora de vinho, mas tem outros produtos muito interessantes. Por exemplo, inclui uma degustação de cidra. Também visitam a região de Calvados, mas na França a cultura de vinho está por todas partes, e a gastronomia. Por isso, dá muito bem também para fazer essas harmonizações de produtos típicos. Alguns dos melhores queijos franceses são produzidos nesta região também. Os frutos de mar, muitas coisas. Alguns dos pontos talvez mais interessantes, além da cidade de Paris, logicamente a cidade das luzes, seria a visita da casa de Monet.
em Giverny. Para muitos dos nossos visitantes, é um momento completamente revelador, ver o lugar onde o pintor viveu muito tempo, ver os jardins que ele trabalhou, ele mesmo que inspirou muitas das pinturas dele. E depois castelos, terras pequenas como Honfleur, de pescadores, e também, sem dúvida, um ponto de encontro com a história nas praias de Normandia, onde foi o famoso desembarco que marcou o final praticamente da Segunda Guerra Mundial. É verdade. E esse mesmo roteiro que tem um roteiro que é novidade para 2021, só que é aquela coisa de você sair de Le Havre e voltar a Paris e Paris-Le Havre. E aqui Exatamente. também tem... Os portos são muito parecidos, mas as excursões variam um pouco. Portanto, mesmo se alguém já visitou, já fez o roteiro anterior, pode perfeitamente vir para este de Impressions of the Seine in Paris, impressões do Sena e Paris, porque vão ver coisas diferentes. A experiência vai ser distinta. Mas o mais importante é que a navegação é mais lenta, é 7 dias até Le Havre, e depois vão visitar um dos pontos mais visitados e fotografiados da França e de toda a Europa, o Mont Saint-Michel, com uma estadia de 3 noites em Saint-Malo. Eu preciso voltar lá só para fazer isso. Aquilo já vale a viagem toda. Então, são 3 noites. Vão visitar também as terras muito pitorescas como Dinard, Dinan, e depois voltam para Paris, para o aeroporto de Charles de Gaulle, logicamente, com uma parada em Chartres, para visitar uma das catedrais góticas mais espetaculares da França. Os vitrais únicos. É maravilhoso, é verdade. Então é isso, quer dizer, você não tem muito vinho aqui, claro que tem vinho produzido lá, mas não são os mais famosos, o mais famoso Tem vinho em mesmo. todas as partes. É verdade que é um clima mais atlântico, mas não dá para produzir tanto vinho como outras regiões da França. Em compensação, é a região da cidra, né? Que é outra bebida típica francesa. E o Né? Calvados, que eu adoro. Calvados Quem também. não conhece ainda o Calvados tem que vir neste cruzeiro para provar, porque é uma absoluta revelação. Vamos em frente. Continuamos na França com este itinerário Colores da Provença. Um itinerário que começa na cidade de Lyon, é a segunda maior cidade da França, depois de Paris. Segundo a maioria dos franceses, é a capital gastronômica do país, porque é lá que se encontram as cozinhas do norte, a parte mediterrânea, as influências da Suíça, da Itália também. Está num ponto estratégico. Lyon é uma verdadeira maravilha. Tem todas as coisas boas de uma cidade como Paris, sem as coisas mais que tem Paris, aquela loucura das grandes capitais e tudo, é uma cidade adorável mesmo. No itinerário vão ver como a paisagem muda completamente, mesmo a vegetação cada vez indo mais para a região da Provença, muito mais mediterrânea, aquelas oliveiras. E em todas as partes vão ver aquelas videiras, é uma das regiões produtoras mais importantes da França, a Côte du Rhône. Tem muitas sub-regiões. Isto quer dizer que na parte norte, os vinhos que vão provar são completamente distintos do sul. Lá no norte, tem sobretudo a casta Shiraz, que é muito típica na Austrália, em outros lugares do mundo, mas é original deste ponto. E muito surpreendente, porque uma das atividades que vão fazer, por exemplo, é uma harmonização destes vinhos Shiraz com chocolate. Porque tem aquelas pontas um pouco de especiarias, pimenta, cravo, e a harmonização é perfeita. Muito surpreendente. Eu sei que chocolate talvez não é uma ideia científica. Olha, Abel, você vai ter que incluir na sua palestra. Fica tranquilo, sem problema, desfruta do vinho, desfruta do chocolate, porque a AMA Waterways tem um programa de wellness no barco. A gente faz academia, exercício e tal. Muito importante. Fica tranquilo. Podem beber e comer tanto como quiserem, porque temos este programa do wellness. De manhã, lá podem ir fazer yoga, palestra, sem problema, sem problema. Obrigado, Carlos. E depois, na parte sul, tem mais vinhos, por exemplo, Châteauneuf-du-Pape. Aqui o itinerário é um pouco diferente nos itinerários da Provença, que não são temáticos, porque visitamos este lugar legendário, Châteauneuf-du-Pape, onde estão os vinhedos dos papas, quando estabeleceram
um segundo Vaticano nesta parte da França, na cidade de Avignon. Não. E o itinerário se completa com uma estadia, pode ser completado com uma estadia em Paris e em Barcelona, ou ambas. E esse também tem, que a gente falou que tem a novidade para 2021, que vai subir um pouquinho mais o Rio Saône, fazendo a região da Borgonha, né? Exato, também aqui seria a novidade para o próximo ano, inclui, além do Rio Ródano, também um dos tributários, o Saona, que atravessa completamente a região da Borgonha, né? Como você falou, uma região interessantíssima, com uma gastronomia, também com uma história, porque ali foi o berço dos mosteiros que depois levaram a cultura medieval para grande parte da Europa, os beneditinos, por exemplo, Cluny. Alguns dos melhores Pinot Noir do mundo se encontram lá. Alguns dos vinhos mais caros do mundo vêm dessa região de Borgonha. Também Chardonnay, brancos, tintos muito elegantes, além do que já falei da parte do Ródano. Vai ser, sem dúvida, uma das estrelas do nosso portfólio de cruzeiros de vinhos, começando no ano próximo. Com certeza. Quer dizer, aqui no Brasil também, Abel, só para você saber, o Châteauneuf-du-Pape também é muito conhecido, muito reconhecido. Não há brasileiro que não tenha, que goste de vinho, que não tenha sonhado em visitar esses vinhedos. Realmente é uma região muito, muito conhecida aqui pelos brasileiros, né? É uma região maravilhosa. E a Borgonha, na verdade, eu diria para você que os amantes de vinho sim conhecem, mas quem não é muito amante já passa muito desapercebido, né? Eu, particularmente, tive a oportunidade de ir a Bonne. Eu me encantei, inclusive porque eu realmente fiquei pasmo com aqueles quilômetros de cave que tem embaixo da cidade, né? Além de ter o Hospital de Dieu, que é maravilhoso. Aquela arquitetura, os telhados. Arquitetura e tudo mais, mas assim, a região é altamente vinícola, né? E a gente o brasileiro pouco conhece. É mais um amante de vinho mesmo que conhece, né? O que é interessante da França é que não há tantos grandes produtores, como pode haver nos Estados Unidos, Argentina, mas há muitos pequenos produtores. Nós visitamos, sobretudo, essas produções familiares, e eles contam a história da família, como eles chegaram a produzir isso. Realmente vemos como o vinho é parte da cultura local, da história. Está tudo completamente misturado. É uma experiência fantástica. Abel, queria pedir para você falar um pouquinho de o que acontece se as pessoas saem, visitam essas e compram na caixa de vinho. Pode voltar no barco com a caixa? Tem algum problema? Sem dúvida. Claro, nos cruzeiros de vinhos, o que nós queremos é que os clientes desfrutem completamente. Logicamente, quando alguém visita uma adega, sempre quer levar uma garrafinha deste vinho que gostou e pode levar para um navio perfeitamente e beber lá com os amigos, pode convidar os amigos. Nós não temos aqui uma política não sei, de que é proibido vinho de fora. Não, em absoluto. Nós até pode perguntar lá no bar, eles vão facilitar os copos sem custo nenhum, eles vão abrir, eles vão guardar as garrafas de vinho branco se precisarem em frio. Nós queremos ajudar com a experiência e fazê-la tão pessoal como for possível. Não tem fim nenhum. Então, não tem fim nenhum, não tem custo nenhum. Isso faz parte da filosofia da Motorways, né? Porque a gente fala aqui muito para o público brasileiro que a Motorways é uma companhia família, da Family Company. E, efetivamente, os hóspedes fazem parte da família. Então, não tem isso de você... Vou cobrar rolha se eu levar, se eu comprar fora. Não existe isso. Você compra o seu vinho, se você quiser, porque você achou que aquele vinho é maravilhoso. Você fez uma degustação em Bonne, por exemplo, e comprou uma caixa de vinho, como disse o Carlos, né? Vai poder levar, não vai ficar, como é que fala, nos cruzeiros marítimos, né? Ele fica... você até pode levar, só que você pega só no fim do cruzeiro. Fica prendido, né? Então, fica prendido e tal. Não tem nada disso no cruzeiro fluvial.
Imagine as noites de primavera e de verão no sundeck dos nossos navios, com essas vistas de vinhedos, cidades iluminadas à noite. É uma verdadeira maravilha. Nós sempre temos espetáculo a bordo, temos entretenimento, então podem escolher entre ir lá no salão principal ou podem simplesmente se juntar com os amigos lá acima, os nossos empregados vão ajudar com os copos, qualquer coisa, e Legal. desfrutar desse vinho que compraram na adega à tarde e da experiência do bom tempo. Sem custo nenhum, porque, afinal de contas, você está na sua casa, não é isso? Lógico, mesmo no jacuzzi, só tem que ter cuidado de não quebrar os copos, já aconteceu alguma vez. Nós vemos com muita frequência lá no jacuzzi, na piscina, os clientes desfrutando dos vinhos. É verdade. Vamos continuar? Bordeaux, claro. Bordeaux. Se tem um cruzeiro tem nome mesmo de vinho, é este, Bordeaux, uma região com nome de vinho. Bordeaux, para quem não conhece, é uma das cidades mais especiais da França, uma cidade com um patrimônio monumental quase comparável com Paris, a segunda cidade em número de palácios, de prédios protegidos de todo o país, mas com um tamanho bastante menor e uma história fascinante. Bordeaux não é só um tipo de vinho, são muitos. É por isso que nós navegamos na região completa. Navegamos no rio Dordogne, no rio Garona e no estuário mais largo de toda a Europa, no estuário da Gironda, que forma os dois rios. E visitamos a margem direita, a margem esquerda, uma é mais Merlot, outra é mais Cabernet Sauvignon. Visitamos a região de Sauternes para conhecer esses vinhos doces muito especiais e cada visita é diferente. E uma das minhas favoritas, está ali a fotografia, é Saint-Emilion. Foi a primeira paisagem declarada pela Unesco como paisagem cultural da humanidade. Até aquele momento, a Unesco sempre tinha classificado cidades, conjuntos arqueológicos, catedrais, prédios, mas criou uma nova categoria, que é a paisagem cultural, porque é a interação entre a natureza e a mão do homem, que criou estes vinhedos fantásticos que rodeiam a terra de Saint-Emilion. Sem dúvida, um lugar para os amantes do vinho que não devem perder. Todo o itinerário é completado com um pré-cruzeiro, uma pré-estadia, na Espanha, no meu país, no País Basco, começando na cidade de Bilbao, seguindo por San Sebastián. São dois destinos que ainda não são tão conhecidos, mas pouco a pouco ainda são joias quase secretas. Mas, por exemplo, só dar uma ideia que a gastronomia lá é absolutamente incrível. San Sebastián é a cidade com o maior número de estrelas Michelin per habitante do mundo. Só para dar uma pequena ideia. É uma cidade verdadeiramente única. E depois do cruzeiro de Bordeaux, ainda temos uma região de vinhos, que é o Vale do Rio Loire, o Loire Valley. No centro da França, lá visitamos chateaus, mas não tanto chateaus vinícolas, como chateaus históricos, onde viveu, por exemplo, Leonardo da Vinci, quando formou parte da corte do rei da França, do rei Francisco I. Muita história, paisagens fantásticos, pequenas terras. Eu sempre digo que é um pouco o coração da França. A França, não tanto Paris, que é a capital, mas não dá a ideia do país completo, mas o Loire seria perfeitamente o coração do país mesmo. Sem dúvida, um dos meus itinerários favoritos de vinho. Abel, eu fui informado, esse itinerário é o mais curto em termos de milhas navegadas. É fato isso? É o mais curto, mas como já falei, visitamos 3 rios diferentes, mas é como um triângulo, porque voltamos de novo para a cidade de Bordeaux. E para quem já viajou em outros cruzeiros, tem coisas muito diferentes, porque aqui não vai encontrar eclussagens, que é o habitual na maioria dos rios, para passar da parte alta à parte mais baixa, mas aqui, desculpe lá porque não sei qual é a palavra em português, é um rio, tidal river, é um rio que tem influência do mar, entram as ondas do mar mesmo dentro. Então mistura água do rio... Estuário chama, estuário. Então temos o estuário mesmo da Gironda, mas a água do mar entra mesmo até os outros 2 rios, e lá o que temos é a influência dos marés. Constantemente, dependendo da hora do dia, vamos ver o maré mais alto, mais baixo. É muito interessante ver como funciona a navegação.
não tem outro rio igual na Europa. E já que nós estamos falando de vinho, de vinhos, obviamente, né? E essa região também e também tem uma situação que assim é típico ali nessa região. E de um lado do estuário é uma uva X e do outro lado é outro tipo de uva. Eu não me lembro mais quais são. Você lembra, Mel? Sim, eu falei já um pouquinho. Temos no lado direito, predominantemente, é a uva a casta Merlot. E no lado esquerdo, segundo estamos olhando para o mar, é Cabernet Sauvignon. E sempre falamos que o Bordeaux Blend, a mistura de Bordeaux, são essas duas castas. E talvez, às vezes, a Cabernet Franc também. Mas, sobretudo, essas duas. Vinhos muito diferentes. É um mundo dentro um mundo completo de vinhos dentro da região de Bordeaux. E aqui a gente também tem a questão de... vou explorar um pouquinho mais essa região, porque a gente vai passar por uma outra que não tem isso, né? Aqui a gente também tem passeio de bicicleta. Tem muitos. Na maioria dos nossos itinerários, eu esqueci de falar disso, temos a possibilidade dos tours de bicicleta. Por exemplo, podemos ir diretamente do navio, ir até Saint-Émilion de bicicleta, com o guia que vai explicar no caminho as diferentes zonas que vamos visitar. Depois fazem também um mini tour de Saint-Émilion, não quer dizer que por ir de bicicleta vai perder as informações, a visita, e também vai fazer a degustação. E o melhor de tudo é que depois da degustação, temos um caminhãozinho que leva as bicicletas e os clientes voltam de ônibus. Para poder degustar. É o primeiro de tudo. Que bom, né? Mas sim, temos, se eu não me lembro mal, são 4 itinerários de bicicleta. Mas também as bicicletas estão sempre conosco. Então, se alguém quiser, uma tarde, um dia de manhã, fazer um programa próprio, pode pegar numa das bicicletas e um capacete e explorar as cidades por conta própria. Não só Bordeaux, é praticamente tudo, na grande maioria. Abel, temos também obrigado, Ricardo, por falar disso, porque, na verdade, eu sempre falo da experiência da bicicleta e do Bordeaux, por ser um dos itinerários com muita atividade da ciclismo e tal. Você pode pegar de um povo e até o próximo povo, o barco aguarda por você lá, não é? Exato. Temos um dos roteiros de bicicleta que eu gosto mais, é na margem direita do estuário da Gironde. E, exato, é muito engraçado, porque é à tarde, então vemos às vezes que estão os ciclistas na frente, às vezes estão no navio, às vezes estão os ciclistas o tempo todo assim a cumprimentar, a dizer olá uns aos outros. E vão de porto a porto. Legal. Não, é muito, muito bacana, né? É muito bacana e completamente seguro, né? Isso é importante falar também. É completamente seguro porque é ciclovia. Ninguém vai pedalar em estrada, tá? Ciclovia. Exato, sempre, a segurança é sempre muito, muito importante. E nós sempre temos vários itinerários, então sempre explicamos, os diretores de cruzeiro no início, quando os clientes estão a inscrever-se nas atividades, explicamos o grau de dificuldade, porque talvez temos passageiros que conseguem fazer bem alguns dos tours, mas outros talvez podem ter um pouco mais de dificuldade física. Mas nós sempre assessoramos para que eles escolham o tour mais adequado às capacidades físicas, também aos interesses de cada um. Muito bem, vamos em frente. Vamos passar um pouquinho mais. Vou deixar a França, que eu adoro, mas temos que falar de outros lugares. E agora vamos entrar no Rio Reno. O Rio Reno é uma das estrelas de todos os cruzeiros fluviais na Europa. Um rio muito internacional, porque começa na Suíça, passa pela Alemanha, a França também, a região da Alsácia, e depois entra nos Países Baixos, na parte de Holanda. Alguns dos vinhos brancos mais interessantes, mais valorados da Europa, sobretudo da casta Riesling, são produzidos neste rio Reno, sem dúvida, a região de Rudesheim. Eu sempre digo que o Reno é um itinerário muito completo, porque tem um pouco de tudo. Tem história, tem lendas, tem aqueles castelos em ruínas tão impressionantes na parte do Reno romântico. Tem cidades grandes e muito cosmopolitas, como Amsterdã, como Colônia, mas também tem terras pequenas, cheias de encanto,
Eu gosto muito, por exemplo, da terrinha de Riquewihr, perto já ainda na França, na parte da Alsácia, mas muito perto da Suíça, que se alguém não sabe, este filme como é, A Bela e a A Bela e a Besta, Fera. a Fera foi gravado em vida real há 3, 4 anos da Disney, foi gravado nessa terrinha, então pode imaginar o tipo de casas, de castelos, paisagens tão fantásticos. Também Conto a região... de fadas. Exato, é absolutamente como um conto de fadas. E também a região da Alsácia, como eu falei, que produz vinhos muito, muito especiais, especialmente da casta Gewürztraminer, mas também da Riesling. Dá para aprender muito neste cruzeiro. Muitas surpresas, sem dúvida. Aqui no Brasil, a gente fala que esse é o segundo rio mais vendido, o Rio Reno. A gente fala. Eu escolhi esse para navegar também, porque realmente, como a Abel falou, é bem completo. Tem um pouquinho de cada. Agora acho que a gente vai para qual que é o próximo rio? É o Mosela? É o Mosela. Sim, combinações. O Rio Reno, o mais interessante dele é que quem já conhece o Rio Reno ainda pode escolher outros itinerários em combinação, porque o Rio Reno tem 2 tributários bem, bem bacanas. O meu favorito é, sem dúvida, o Rio Mosela. O Rio Mosela tem alguns dos vinhos mais interessantes da Europa. É um rio, lá parece curtinho no mapa, mas dá tantas voltas, faz estes meandros constantes que a navegação é simplesmente maravilhosa. Para mim, é o segundo rio com as melhores paisagens. Depois vou explicar qual é o meu favorito de todos. Vai ser um pouco depois. Terrinhas de contos de fadas. O Festival de Vinho também acontece numa destas terras. Lá organizamos também um festival de vinho na cidade de Celle. Tem uma tradição, tem uma história, é realmente fantástico. Mas uma coisa que eu quero explicar também, que a partir do ano próximo, 2021, uma das novidades é que todos os cruzeiros que começam na cidade de Luxemburgo, o Rio Mosela passa por Luxemburgo, vão ter a possibilidade de fazer um pré-cruzeiro na região francesa de Champagne. Esse roteiro e este aqui. No seguinte também, sempre que começarem ou acabarem em Luxemburgo, tem essa possibilidade. Como é que funciona? Podem pegar um voo para Paris. Logicamente, tem que ser um aeroporto grande para chegar bem desde o Brasil. Passam uma noite lá perto do aeroporto para se aclimatar um pouco. E já no dia seguinte, vamos para a cidade de Rennes, a capital da Champagne, para visitar algumas das adegas mais famosas do vinho de Champagne. Uma coisa única, também declarada pela Unesco como Patrimônio Mundial. Acho que Champagne nem precisa de apresentações, né? Depois continuam para Luxemburgo, também cidade Patrimônio Mundial, e já começa o itinerário. O bem no Mosela e no Reno, o bem, este que temos aqui neste mapa, o Mosela parte do Rio Reno, a parte mais interessante, porque é a parte dos castelos, e depois continua no Rio Meno. É um rio talvez pouco conhecido, mas é um rio dos mais interessantes, porque mostra uma parte quase desconhecida da Alemanha. Não é tanto as grandes cidades como, não sei, Berlim, Hamburgo, Colônia, mas aquelas pequenas terras que não foram danadas durante a Segunda Guerra Mundial e se mantêm em perfeito estado. Lá temos também uma região vinícola, na parte norte da Baviera, da região da Bavária, que é a Franconia, Frankenland, o nome alemão, onde produzem, sobretudo, a casta Silvaner. Sempre conhecemos a Alemanha pelas cervejas, né? Mas é uma grande surpresa que tem alguns dos vinhos, sobretudo brancos, mais interessantes da Europa, se encontram lá, na Alemanha. É verdade. Eu vou falar só uma coisinha sobre esses 2 roteiros. Eu sempre quis navegar no Mosela, ainda não tive essa oportunidade, mas eu fiz um passeio. Quando eu estava em Koblenz, fui até Cochem e visitei o castelo de Cochem, tal, que é muito bacana, né? E aí eu fui informado pelo guia que o Mosela é um dos poucos rios do mundo que tem como o gênero é feminino, né? É um rio feminino, porque ele é mais estreitinho, é cheio de curvas, né? Assim como o Ganges também, que era uma rainha, né?
Exato, tanto na língua francesa como na língua alemã, existe a possibilidade de chamar um rio de forma feminina ou masculina. E o Mosela é feminino, um dos poucos que é feminino. Porque Pois é. exatamente a paisagem é tão, não sei, tão delicada, poderíamos dizer. Aquelas curvas que marcam o rio sempre lembram um pouco a personalidade feminina, não é? É verdade. Não, foi uma curiosidade que me impressionou. Eu falei, eu preciso navegar nesse rio. Que ele é diferente, não é só por ser o gênero feminino, né? Mas ele é diferente. Único, é um rio verdadeiramente único. O passeio que a gente fez de ônibus, e você vai margeando o rio, já foi uma coisa assim, muito surpreendente. Irmão, navegar aqui deve ser tão surpreendente quanto, né? Muito bem. Sem dúvida. Vamos em frente. Vamos lá. Aqui Outro temos roteiro que eu também tenho vontade de fazer. Vamos lá. um dos grandes desconhecidos para muitos é a parte do Baixo Danúbio. O Rio Danúbio é o rio mais internacional do mundo, conecta 10 países no total. É impossível visitar tantos países visitando um rio só, é só este rio, o Danúbio. E por isso merece ser visitado de duas partes. Temos, agora daqui a pouco vou falar do Danúbio Romântico, a parte mais conhecida, mas cada vez são mais pessoas que querem conhecer esta parte que, durante até os anos 90, praticamente era desconhecida para o resto do mundo. O Baixo Danúbio, o itinerário começa na cidade de Budapeste, a capital da Hungria, com a possibilidade de fazer um pré-cruzeiro em Viena, Áustria, e de lá, recorda, a parte sul da Hungria, um dos grandes países produtores de vinho da Europa, sem dúvida. Parte da Croácia, faz fronteira com a Croácia, e a parte vinícola da Croácia se encontra sobretudo nesse lado, na beira do Rio Danúbio. Depois entra completamente na Sérvia, uma grande surpresa, um país com muita energia, muita vitalidade, poderíamos dizer, e de lá continua até a România e Bulgária. Até há pouco tínhamos a possibilidade de visitar, fazer como pós-cruzeiro, Bucareste, junto com o Transilvânia, o lar do Conde Drácula, mas agora também temos a possibilidade, uma segunda possibilidade, que é visitar Istambul, na Turquia. Cidade que não precisa de apresentações, né? Abel, queria para você, se for possível, ressaltar o itinerário do sul do Danúbio é mais cênico, não tem tanta cidade, indústria perto do outro, então dá para o passageiro desfrutar do paisagem. O recorrido também é muito longe, a gente faz um dia inteiro de navegação até chegar ao Estreito do Danúbio, não é? Ou a Cortela de Ferro. Exato, a Cortela de Ferro, Iron Gate, Porta de Ferro. Iron Gate, É muito, muito cênico, como você falou, Carlos. É uma região da Europa que não foi tão industrializada, foi praticamente fechada para o resto do mundo durante a época do comunismo. E, como consequência, uma região muito mais natural, dá para realmente... a geografia é muito bonita, desconectar completamente, E também a gente fez, cara, religiões. A gente fez um webinar falando do Baixo Danúbio para justamente divulgar a diferença, porque é realmente um roteiro muito diferente dos tradicionais. A paisagem até lembra um pouco a Escandinávia, uma parte ali que é bem diferente. Sim, pode ser. Outra personalidade diferente, mas em termos de paisagem, sim, pode ser comparável com a Escandinávia. Sim. Agora vamos seguir para o Danúbio, que é o tradicional, que todo mundo procura. Imagino, Paula, que este é o número 1 em vendas, não é? Com certeza. É isso mesmo. Sim. Para quem viaja por primeira vez em cruzeiros fluviais, é muito recomendável. Cada cruzeiro é muito recomendável, mas este especialmente, porque combina, mistura muitas coisas incríveis. Dá a oportunidade de acordar cada dia, cada manhã, numa capital de um país diferente. Hoje é Budapeste, amanhã a Budapeste, Hungria, amanhã é Bratislava, Eslováquia, no dia seguinte é Viena, Áustria, 2 dias depois está na Alemanha. Realmente a concentração, a densidade cultural é espetacular. O Danúbio, os vinhos do Danúbio talvez não sejam tão conhecidos, mas temos várias regiões realmente
chave muito interessantes, especialmente a região do Wachau, a parte norte da Áustria, entre Weißenkirchen e Viena, é a parte norte da Áustria, também é reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial, todas essas paisagens vinícolas, aqueles mosteiros antigos, e produzem vinhos fantásticos, castas como a Grüne Veltliner, como, por exemplo, também em outras partes da Áustria temos a Zweigelt, Blau Burgunder, realmente interessantes. E a Hungria, um dos maiores produtores da Europa também. Dá para acompanhar esse programa vinícola a bordo com o que visitamos. Aqui temos uma adaptação. O cruzeiro que não é temático não passa tanto tempo nestas zonas vinícolas. Aqui adicionamos mais noites, sobretudo nesta região do Wachau, para poder visitar mais adegas, para fazer mais experiências relacionadas com isso. Então, você diria que essas duas propriedades que estão aí no nosso slide, elas são visitadas em cruzeiros normais também ou não? Ou só nos temáticos? A segunda é Grain, o Castelo de Clam. Lá fazemos uma degustação, eu diria que em todos os cruzeiros que passam pelo Danúbio, os melodias do Danúbio, mas a que vemos lá acima, Schloss Gobelsburg, que eu adoro, absolutamente uma das melhores adegas de toda a Áustria, são estes itinerários temáticos. É um diferencial para o temático. Porto Krems são nesse itinerário temático. Maravilha. Bacana. O Romantic Danúbio, que basicamente é o mesmo, muda algumas paradas, sim, não é isso? Seria a navegação invertida, começando em Budapeste e acabando na região de Bavária, da Alemanha, em Vilshofen, mas alguns pequenos pontos, pelos termos de navegação, o programa também muda, mas na essência é praticamente o mesmo. Eu adoro esta fotografia. Temos uma pequena Oktoberfest, eu sei que não é vinho, mas quem gosta de vinho costuma gostar de cerveja também. Organizamos uma pequena Oktoberfest lá na terra de Vilshofen, para dar uma ideia, o sabor destas tradições. E lá embaixo podemos ver a fortaleza de Dürnstein, que é uma das terras, um dos lugares mais excepcionais da Áustria, sendo com aquela torre de cor azul do mosteiro. Lá temos os vinhedos, dá para ver alguns nessa fotografia, mas rodeiam completamente a terra. É um lugar realmente fantástico. Deixa eu complementar aqui para o pessoal que está assistindo. Então, assim, todos esses roteiros que a gente falou, que o Abel contou para a gente dos diferenciais, eles acontecem de março a novembro, tá? E durante esse período a gente tem algumas saídas temáticas de vinhos, então precisa consultar a Veli para saber se ela é ou não uma saída de vinhos, tá? E os roteiros são todos de 7 noites, a partir de 7 noites, e o pré e o pós é opcional. Só para a gente complementar aqui o pessoal que com certeza eles estão se perguntando quando acontece, quando eu posso viajar, né? Paula, dá para esclarecer que o custo, sei lá, do itinerário do roteiro do vinho não tem diferencial? Não tem alteração. Além do que o Abel está falando, você também falou no início, todas essas excursões, atividades que já formam parte do itinerário da AMA Waterways, você adiciona a experiência do cruzeiro do vinho. Então, eu acho excepcional, maravilhoso para aquelas pessoas ou passageiros que sempre querem a mais uma coisa. Então, o cruzeiro de vinho poderia ser uma opção perfeita para eles. Você sabe que a gente teve uma agência, eu lembro agora, você falou, eu lembrei, ela sem querer colocou numa saída de vinhos e realmente o passageiro voltou assim encantado, porque além da programação que ele já tinha, tradicional, que ele já tinha imaginado, ele tinha mais. Então, é o que a gente falou, para desmistificar, que nem o Ricardo falou, uma saída de vinho não necessariamente precisa ser aquela pessoa expert em vinho, mas sim que simpatize, que goste da experiência e vai realmente somar, não tem nada de curso, né? E eu acho que ainda mais você pode juntar pessoas que gostam de falar também de uma determinada, né, um prazer da vida, que é tomar um vinho, né? Então, isso é legal também. Muito legal.
Abel, qual é o diferencial? Você falou nesses dias, eu gostei muito da sua dica. Qual é o diferencial de um cruzeiro normal e um cruzeiro de vinho? No cruzeiro de vinho, sempre o ambiente é diferente. Parece que quando temos um copo de vinho na mão, É mais é alegre. muito mais fácil socializar, é tudo mais alegre, tudo é muito mais fluente, muito mais fluido. Então, isso sempre se nota. Eu acho que para o mercado brasileiro, então, isso encaixa perfeitamente, porque nós somos muito alegres, né? E aí junta. Sem dúvida. Eu posso falar um pouquinho mais aí, né, no caso do Danúbio, né? A Oktoberfest, ela existe nos dois roteiros, né? Tanto quando você embarca, quando você desembarca. Exatamente. E o que mais me chamou a atenção foi a oportunidade de poder dançar a música alemã com a rainha da Oktoberfest. Ai, Ricardo. Porque ela está Como lá. os passageiros brasileiros, eles são sempre os primeiros a sair a dançar, né? Não é? Sempre. Eles adoram. E a cerveja é ótima, o pretzel é ótimo, uma graça. Realmente é uma atividade bem peculiar, bem particular, bem típica da região e que vale muito a pena mesmo. É bem legal. Bom. Aí a gente tem a nova joia também da companhia, né? O Magna, é nesse roteiro. Sim, o Magna é o último navio da companhia. É um navio único, não tem outro nos rios europeus, porque tem o duplo de largura. Isto quer dizer o duplo de capacidade, mas não quer dizer que tenha o duplo de passageiros a bordo. O número de passageiros é só ligeiramente maior do que nos outros navios, que a maioria dos navios estão em promédio entre 140, 160 e tal passageiros, e aqui não chega aos 200, mas com o duplo de espaço dentro. Por isso, nós não dissemos que é o navio, o maior navio, mas o barco com mais espaço de todos os rios europeus. Tem vários restaurantes, várias oportunidades diferentes de jantares, salas de encontro diferentes, tem mais possibilidades a bordo e também faz este itinerário de vinhos, começando no ano próximo. Eu queria, o Abel, desculpa, queria falar também que você falou, temos mais oportunidades de restaurantes. Então, esses restaurantes são restaurantes de especialidade que não tem custo adicional para o passageiro. Já está no itinerário, o passageiro só vai o jantar que ele quiser, o restaurante que ele quiser. Então, bem legal. Porque, geralmente, na verdade, nos cruzeiros do mar, ou restaurantes de especialidade, tem um custo adicional. Mas nesse barco, a AMA Magna, e forma parte do itinerário do passageiro. Então, é bem legal. Pode ter diferentes experiências do jantar. Eu sei que o Carlos adora o AMA Magna, né? Adoro o AMA Magna. Eu também. Adoro. Uma maravilha. Não, é uma embarcação completamente diferente do que estamos acostumados, né? Mas, assim, ela não deprecia de forma nenhuma as outras, que são menores, mas, assim, estão tão confortáveis quanto, mas, assim, o Rudy, o presidente da companhia, quando ele pensou nesse barco, né, ele pensou, eu quero fazer algo diferente, e ele quis fazer maior para dar mais espaço, para dar mais conforto, né? Eu já tive a oportunidade de navegar no Magna, e realmente é uma experiência muito, muito encantadora, né? No fim, você acaba sentindo falta de algumas coisas, mas você não dá para você falar, agora eu só vou navegar nesse. Não, não é bem por aí, né? Vale bem a pena, e são quatro restaurantes, coisa que nos fluviais não tem, né? Então, o principal é o Chef's Table um pouquinho maior, né? Diga-se de passagem, que a gente nem falou, mas nos tradicionais, o Chef's Table são 24 lugares, 26 lugares no máximo, né? No Magna são 32, se eu não me engano, né? Tem o Jimmy, que é uma homenagem ao sócio fundador deles, que hoje já falecido, o Jimmy, pai do Gary Murphy, sim. Gary Murphy. E não só do Gary, mas também da Susan. Da Susan Murphy. Susan Murphy. Que ela é uma grande fã dos teus cruzeiros de vinho. Eu sei. Já estive com ela. Conhece bem a Susan. Viajamos juntos no Magna, inclusive, né?
Então, já é bem diferente, a proposta era muito mais para ser mais familiar ainda, né? O alfresco, então, que é uma coisa de louco, né? Porque você janta com aquelas janelonas, vendo céu, vendo cidade, vendo o que tiver que ver, né? Quando o tempo está bom, abre as janelas, praticamente está fora, está jantando fora do exterior do navio, é uma maravilha. É uma maravilha. Realmente, ele conseguiu fazer uma embarcação com pequenos diferenciais, mas que são encantadores, para falar a verdade, né? Então, ele foi bem feliz na planta. Está bem satisfeito. Não tenho dúvida disso. E aí, vamos lá? Ai, Vamos fechar. Perto da tua casa, Abel. Exato. Abel, antes de você falar desse roteiro de vinho, eu queria fazer uma solicitação para o Carlos aqui. Eu acho que a gente tinha que ter um mountain bike nesse barco. Com certeza. Já que a gente não tem bike nenhuma, põe mountain bike para a gente subir essas montanhas aí. Trouxe o mountain bike. Como vocês falaram, a paisagem no Douro é diferente a qualquer outro rio, porque lá estamos navegando praticamente entre duas paredes, dois muros que se elevam a cada beira do rio, com aquelas terraças, praticamente, onde os portugueses, durante séculos e séculos, cultivaram as uvas para fazer o famoso vinho do Porto e outros vinhos diferentes, também os vinhos do Douro, da apelação Douro, que são fantásticos. Antes eu falei, deixei para o fim qual era o meu favorito em termos de paisagem, sem dúvida é o Rio Douro. Também declarado como Patrimônio Mundial, temos 2 itinerários desde o ano passado. O primeiro, que já foi o primeiro que começamos há mais ou menos 10 anos, começa no Porto, na segunda cidade de Portugal, uma cidade romântica, com muito charme. O lugar onde encostamos é único realmente, porque as vistas desde as cabinas, desde o salão, são incríveis. Do outro lado fica todo o centro histórico iluminado à noite, as pontes, é uma imagem inesquecível. E depois começamos a navegar no Rio Douro, visitando as diferentes secções do rio, Alto Douro, Baixo Corgo, até chegar à fronteira com a Espanha. Não dá para navegar mais para rio acima, porque não é navegável. Lá temos uma altitude, sube muito rapidamente, temos uma chapada lá no centro da Espanha, não dá. Mas visitamos parte da Espanha, porque fazemos uma excursão de um dia para a cidade de Salamanca, com a universidade mais antiga do país, voltamos para o barco e continuamos a navegação de volta até o porto. São 7 noites no total, visitando terras pequenas, algumas maiores, muitas adegas, muitas visitas no exterior. E como o Ricardo e o Carlos falaram, aqui seria muito mais complicado ir de bicicleta. É por isso que é o único dos nossos roteiros que não dá para fazer de bicicleta. Só que estivesse muito bem treinado, mountain bike, mas num cruzeiro de vinho, acho que não seria a melhor ideia. Não seria tão bom. Mas é melhor desfrutar desde o Sandec, com um copo de vinho. O clima aqui é muito mais suave, então durante todo o ano dá para utilizar, praticamente para utilizar a piscina, o Sandec, é muito, muito agradável. E além para os brasileiros, tem aquilo a língua, não é? Muito mais familiarizados à cultura, que logicamente tem muito a ver com o Brasil. Abel, se pode falar também, o barco fica no porto toda noite, então se o passageiro quer sair para desfrutar da cidade, do povo, restaurantinhos, pode fazer. E também temos alguns jantares fora do barco. Muito importante. Obrigado, Carlos, por me lembrar. Sim, o Douro e a navegação, o programa é diferente em muitos sentidos distintos. Um deles é que não temos navegação à noite. O rio não é assim tão longo, mas cada quilômetro é fascinante. Por isso queremos fazer tudo de dia. E neste itinerário fazemos 2 vezes, subindo e descendo depois o rio. Então, à noite, ficamos lá nos diferentes portos, e quem quer pode sair fora, tomar um copo, dar uma voltinha, é tudo absolutamente seguro, é uma parte, digamos, muito tradicional
de Portugal com muito, podríamos dizer, muito sabor local, e dá para compreender muito bem este sabor local. E outro ponto interessante, como você falou, é que fazemos um jantar e um almoço em quintas vinícolas. Uma delas é produtora do vinho verde, que não sei no Brasil se é tão conhecido. É um vinho sim. geralmente branco, com um pouquinho de borbulhas. É maravilhoso para tomar, por exemplo, com marisco, com frutos de mar, peixe, no jantar. E outra delas fazemos numa quinta maravilhosa, na terra de Favaios, onde produzem moscatel, um vinho doce. Um vinho também único. Além disso, é a região do vinho do Porto, né? Do vinho do Porto, um universo de vinhos próprio. Lá aprendemos também a diferenciar o que é um Ruby, o que é um Tony, como é um Porto Branco, um Vintage. É muito espetacular, realmente. Vemos como a forma correta de abrir uma garrafa de vinho Vintage. Não sei se já ouviram falar disso. São vinhos que, às vezes, foram envelhecidos por 20, 30 anos, talvez. Eu tenho algumas garrafas dessas na minha adega. Sabe como abrir essas garrafas? Para não estragar? Não? Não. Porque depois de 30 anos, o vinho tem 30 anos, mas a rola também tem 30 anos. Então, a última coisa que alguém quer é estragar o vinho, fazendo que a rola se... Enchendo de rolha. Exatamente. Então, o que fazemos é cortar completamente todo o pescoço da garrafa. Do vidro. Uma forma muito elegante, que é por choque térmico. Os nossos empregados a bordo fazem tipo show, explicam tudo isto e fazem lá ao vivo. Pegamos algum voluntário entre os passageiros para também fazerem eles. Então, cortamos tudo, provamos o vinho vintage. Cada noite, depois do jantar, sempre temos um copinho de vinho do Porto. Então, é uma verdadeira maravilha. Eu adoro este cruzeiro. Legal. Que bom. Deixa eu te fazer uma pergunta, Abel. Sim. Não, fala, né? Você lembrou, fala. Não, eu ia já passar para o seguinte itinerário, então, melhor. Não, eu queria saber o seguinte, porque assim, a gente sabe bem, eu ainda não naviguei no Douro, mas a gente sabe bem, por ter estudado e por ter ouvido colegas que já navegaram, nós tivemos Cássia, que hoje já não está mais na nossa equipe, mas uma competentíssima atendente, ela fez o Douro, né? Que é um roteiro bem típico de vinícolas, né? O Carlos falou que se passa a noite na cidade, você pode sair, mas assim, eu sei que as cidades são vilarejos, são muito pequenos, né? E num roteiro temático de vinho, numa região que tem essa característica, qual é o grande diferencial aí? Além do anfitrião, obviamente, que já é um diferencial, né? Sim, sem dúvida é o programa que temos a bordo do navio, é sempre para ajudar a compreender melhor toda a grande variedade, a riqueza vinícola que tem esta região. É a principal diferença, porque temos mais algumas adegas, mas realmente, como você falou, já nos itinerários habituais, já temos muito conteúdo de vinho. Maravilha. Então, quer dizer que aí a bordo vai ter mais conteúdo ainda e muito mais focado nessa região, porque é uma região muito rica, né? Na bebida. Muito bom, muito bom. Aí você queria falar, então, do itinerário. Manda aí. Então, é tão rica que desde o ano passado temos um segundo itinerário. O itinerário que começa... Eu esqueci, só para acabar com este Entais em Douro, que temos a possibilidade de começar com 3 noites em Lisboa. Para quem não conhece a capital portuguesa, que agora é a cidade de moda na Europa. Antes era, não sei, Roma, Amsterdã, Barcelona. Agora é o lugar que todo mundo tem que conhecer. Lisboa, a cidade mais chique na Europa neste momento, eu diria. Então, podem começar com esse pré-cruzeiro. E já passamos ao segundo itinerário, que é aquele que a navegação é parecida, mas começa em Portugal e acaba na Espanha, ou ao contrário. Pode ser feito de um lado para outro, sem diferença. Então, como é que funciona? Começando em Lisboa, 3 noites de hotel em Lisboa, embarcamos no porto, a navegação é mais lenta, logicamente, fazemos mais paragens cada pouco tempo, porque 7 dias para fazer 240 quilômetros, que
a distância de navegação, até chegar a Barca d'Alba, o último porto na fronteira com a Espanha, e de lá continuamos para fazer o pós-cruzeiro na Espanha. Visitamos a cidade de Salamanca, esta vez não como excursão de dia, mas já fora, depois do cruzeiro, e passamos 3 dias na minha cidade, em Madrid. Madrid. Fazendo também excursões, por exemplo, em Toledo, uma cidade histórica, realmente um itinerário com a possibilidade de ver um show de flamenco e completar a experiência mais balanceada entre os dois países. Não só Portugal, mas também bastante da Espanha. Muito bem. Abel, você falou que a Lisboa é a cidade agora que todo mundo quer conhecer. Também a Lisboa, para a AMA Waterways, é a cidade de mais escolha de pré- e pós-cruzeiros nesse momento. Exatamente. Agora, é onde como dizer, a percentagem de passageiros que fazem o cruzeiro tem a maior percentagem que também fazem o pré-cruzeiro ou pós-cruzeiro em Lisboa. É o adicional mais pedido atualmente, é isso que você quer dizer? Exato, seria. E acho que é seguido de Madrid, não é? Neste itinerário, praticamente todos os clientes fazem o pré e o pós, com poucas exceções. 90 e Mas tantos por cento. e eu diria que tem até um pouco a ver também com a maioria dos clientes, dos hóspedes da AMA Waterways, são de língua inglesa. Então, sendo Portugal, né, eu acho que tem essa necessidade de ter um guia junto, né? Não ajuda muito para elas. As pessoas não ficam muito à vontade sozinhas, né? Mas é incrível, né? Porque eu tive a oportunidade de fazer alguns amigos a bordo e, numa oportunidade, eu fiz uma amizade com um casal de escoceses, né? E que moram na Escócia. E a gente ficou muito amigo, eles já nos convidaram para passar uma temporada na casa deles, aonde? No Algarve. Falei, como assim? Que bom. Falei, vamos marcar, próximo verão estaremos lá, né? Mas assim... Sempre dá para fazer muitas conexões e amizades nestes cruzeiros. Não é verdade? É impressionante isso. Cuidamos muito esse ambiente social, esse ambiente familiar, do qual você falou, é sem dúvida, um dos pontos fortes da companhia, na minha opinião. Com certeza. Fala, Paula. Não, e agora eu tava lembrando, né, que o diretor de cruzeiros, ele é o diferencial também do cruzeiro, né, fluvial. Que o Abel até eu queria perguntar, Abel, vocês costumam dormir? Porque quando eu fiz, eu tava sempre sorrindo o tempo inteiro. Eu falava, gente, sim, não mais dorme. ou menos 1h30 cada noite conseguimos dormir. Né? Imaginei, que estão sempre lá, sempre solícitos. É verdade, não, temos muitas coisas, é sempre muito animado. Mas nós acostumamos acompanhar o grupo no pré-cruzeiro, vamos depois até o cruzeiro e até o pós-cruzeiro. Portanto, a ligação, podemos dizer, é muito grande. Né? Eu acho que a gente falou bastante dos roteiros, agora a gente pode falar um pouquinho das condições especiais que a AMA oferece. Próximo slide é o programa de single. Vamos falar do single, que eu acho que também é muito legal na AMA, tem essa condição, que é, principalmente as saídas de vinhos, gente, tem muita saída que já está também com essa promoção de single. O que é? É uma redução no suplemento, então, normalmente as companhias cobram 50%, até algumas 100% do valor do duplo. E a AMA consegue oferecer um suplemento de 25% a mais para single. Então, é sim uma opção muito boa para passageiro que não tem alguém para ir junto e quer viajar, gosta de viajar em single. A AMA recebe super bem, né, os clientes quando viajam sozinhos, principalmente as mulheres, que eu já vi vários depoimentos. Esse aqui também é um depoimento dessa senhora, que já fez mais de 8 cruzeiros. Então, assim, se vocês têm passageiros single, ofereçam. A forma em que as atividades estão organizadas é muito inclusiva, portanto, nós cuidamos muito destes clientes single, além destas promoções, logicamente, que ajudam muito, mas sempre fazemos a estes passageiros se sentirem muito confortáveis, parte do grupo e rapidamente conectar com amizades. Muitas vezes, antes de chegar ao cruzeiro, se eles já estão no pré-cruzeiro, já tem
muitos amigos, já tem um cuidado muito um grupinho de especial, amigos. isso realmente acontece, é verdade. Abel, você falou uma oportunidade que às vezes a primeira noite você faz um jantar para eles com o capitão do barco, então você tem um cuidado especial para esses passageiros. Não, na verdade, não é eu solo passenger, mas na verdade nunca está solo esse passageiro, você sempre está bem cuidado, não é, Abel? Muito bem cuidado, exatamente. Sempre tentamos de favorecer muito essa socialização, e desde o primeiro jantar, quando temos vários single, juntamos numa mesma mesa, ou bem com o capitão ou com o diretor de cruzeiro, para se conhecerem, para socializar e fazer assim, um grupinho engraçado. Isso. Viagens em grupos. Fala aí, Paulinha. Também uma característica muito especial na AMA, que desde o início sempre ofereceram grupos que a gente fala que são, na verdade, praticamente uma família, né? Porque são 5 cabines duplas, então a cada 9 clientes o 10º é grátis. E isso é deles, eles sempre ofereceram, e o diferencial que eu falei no início também é a possibilidade dos guias falando espanhol ou português, dependendo da disponibilidade. Então, um mínimo de 20 clientes, a AMA oferece como uma cortesia esse guia nas excursões, falando um idioma que para a gente é muito bom, muito favorável para entender, né? E os diretores de cruzeiros também, a AMA tem mais de 10 diretores de cruzeiros que falam também o espanhol e o português, que nem o Abel está falando aqui, e Temos isso também ajuda bastante. Vários colegas que são brasileiros mesmo, ou moram no Brasil, também vários portugueses, e também outros que aprendimos a língua, melhor ou pior. Não. E que encantam os nossos grupos. A gente tem as agências que já fazem grupos e sabem como realmente encantam e fazem querer voltar. E falando agora de condições do momento, também é a flexibilização no sinal, gente. Então, tem algumas saídas que a AMA está oferecendo para você só se comprometer a trabalhar o grupo, você não precisa sinalizar, não precisa investir nenhum dinheiro da tua agência ou pegar do passageiro. E promover esse grupo até o final de dezembro de 2020, eles estão oferecendo essa condição super especial, né? Então, o grupo é, sim, muito indicado para trabalhar, principalmente com a AMA Waterways. Muito bem. E para viajar, a gente sabe que a gente está passando por um momento muito delicado, mas eles também lançaram bem no início esse seguro, né? Que é esse programa para você viajar com tranquilidade. Então, você adquire, é um valor bem simbólico de $175, e você tem uma flexibilização total para você remarcar a sua viagem, você cancelar a viagem, converter uma carta de crédito que você vai poder usar futuramente em até 2 anos. Então, a AMA tem realmente tentado fazer o que pode, né, para conseguir fazer com que os passageiros viajem. Então, se você tem um cliente que está com receio de viajar, oferece esse programa junto com a reserva, e aí, pelo menos, essa parte a gente consegue protegê-lo. Só para deixar bem claro que isso não é um seguro saúde, né, pessoal? Não, é um programa seguro, É um seguro para garantir como crédito qualquer eventual multa que você tenha que pagar em um cancelamento, numa remarcação, depois que você efetuou a tua reserva, a tua compra e tal, lá para frente, digamos que você tem o seu cliente, né, tem uma necessidade de mudar a data, esse seguro protege o valor da multa como crédito para uma próxima viagem. É isso? Com certeza, é isso mesmo. É justamente para você conseguir fazer com que o cliente faça a compra, né? Porque a gente sabe que depois eu não sei como vai estar a situação, ou mesmo eu posso ter um imprevisto. Não. A AMA vai garantir que você possa, sim, viajar, e essa multa, né, que muitas vezes pode acontecer um cancelamento de última hora, seja convertido numa carta de crédito e protegendo o valor que você investiu no seu sonho. Então, eu acho que esse programa veio muito bem e realmente a gente tem conseguido trabalhar ele bem aqui no nosso mercado. É exclusivo da AMA Waterways. Exclusivo. Agora uma promoçãozinha aí. Pode divulgar, Ricardo. Quer divulgar? Quer divulgar, Abel? 25% de desconto? A gente tem uma série de saídas que estão com 25% de desconto, não só as de wine cruises, né, as temáticas de vinhos, mas a gente colocou aqui 3 saídas no mês de março e abril, que estão com promoções de 25% off.
Então, as tarifas começam a partir de $2.099 por pessoa. Então, é uma oportunidade para você experimentar o que é essa experiência que a gente falou aqui. É realmente um valor muito, muito abaixo do que eles oferecem a bordo na experiência. A gente destacou aqui o próximo slide, pode passar, Ricardo, por favor. É uma saída para vocês saberem qual é um tipo de hostess, né, de anfitrião que tem na saída. Então, é março de 2021 no Melodies of the Danube, que é o tradicional, que é o que mais vende. E eu acho que o Abel pode falar um pouquinho melhor dela, dessa anfitriã que está escalada para fazer esse roteiro. Conhece ela, Abel? Não pessoalmente, mas eu ouvi falar dela, alguns colegas meus que viajaram com ela. Ela é um exemplo perfeito. É enóloga que trabalha numa das adegas da Califórnia. Temos que lembrar que a AMA Waterways está baseada em Califórnia, é o norte de Los Angeles, e bem esperta nos vinhos da região dela, mas também nos vinhos europeus, que isso é importante, sempre fazer aquela interação entre vinhos do Novo Mundo e do Velho Mundo para compreender melhor. Né? Sim. Então, para vocês saberem, todas essas saídas que você tem de temáticos de vinhos, tem já a informação do anfitrião. A gente não colocou porque são mais de 60 saídas. Então, a gente vai colocar o link no e-mail de agradecimento para vocês também, se vocês quiserem buscar um em específico ou procurar saber mais, sempre tem o resumo do que ela faz, de quem é esse profissional. Mas todos muito bem escolhidos, né? Como tudo que a companhia faz. Deixa eu só completar aqui uma coisinha sobre essa questão informação do anfitrião, né? Nós já sabemos com antecedência quem são os anfitriões, que data que ele vai estar. A gente tem toda essa informação nesse formatinho aí que vocês estão vendo no site, né? No site a gente já tem todas as informações. Então, assim, não é que assim, eu vou escolher um cruzeiro de vinho, mas eu só vou saber quem vai estar lá como anfitrião mais perto. Não é nada disso, não. Antes de lançar, já se sabe muito bem quem vai e sobre o que essa pessoa vai falar. Então, assim, dá para você programar fácil e acertar no seu interesse, né? Ou no interesse do seu cliente, efetivamente. Porque as informações estão todas disponíveis já no lançamento da temporada. Né? E assim dá para ver o perfil de cada um delas. Tem alguns que estão mais especializados em vinhos brancos, vinhos tintos, vinhos biodinâmicos, sei lá. Então podem escolher o anfitrião da sua escolha. Perfeito, é isso mesmo. E Carlos, quer falar dessa novidade? Que o Carlos esteve aqui no comecinho para falar de Egito, lembra, Carlos? Pode sim, na verdade, queria falar uma coisa bem importante, o que o Ricardo você falou. Temos o brochure dos cruzeiros de vinho em formato virtual. Então, se você quiser, dá para pôr, não é, Ricardo, o logo da empresa de vocês, e vocês podem encaminhar via e-mail esse brochure virtual para seus passageiros. Tem toda a informação. O que o Ricardo já falou, tem informação do quem é o wine host, de onde ele vem, os roteiros, toda essa informação já está disponível. Então, como você falou, Paulinha, já vocês têm no seu site, e dá para pôr o logo da empresa e encaminhar para os seus clientes. É verdade. É bem essa que está na tela aqui, né? Essa de vinho, se vocês estão vendo aqui no meio, tá vendo? Destacada? É esse formato. E essa novidade que a gente colocou aqui, eu falei para o Carlos, brinquei, porque a gente apresentou no comecinho, acho que do ano, o Amadália, que vai lançar o ano que vem, e que é um navio lindo pelo Rio Nilo, pelo Egito, que a gente sabe que todo mundo tem essa viagem para ser feita na vida, né? Então, também, se vocês quiserem, tem a brochura online, só pedir para a gente tem todas, tanto do temáticos de vinho, roteiros de Europa, Ásia e África, tá? Só para deixar claro, o Amadália, ele vai fazer o Nilo, é Egito, e não é um cruzeiro temático de vinho. É só porque é uma novidade, é um marco novíssimo, a AMA Waterways, e ele vai ser inaugurado em setembro de 2021.
Tá? Já estamos aceitando reservas e compromissos com o nosso Amadalha a partir de setembro de 2021. O Ricardo também queria falar uma coisa. O barco da AMA Waterways não é um... Construído. Outra coisa também importante que você falou, os vinhos nesse itinerário, os vinhos que a AMA Waterways está servindo nos almoços e nos jantares, são vinhos da região, são vinhos da Egito e da Jordânia, que tem história vinícola há mais de 2.000 anos. Então, também, o que você falou, não é um roteiro de vinho, mas a AMA Waterways já pensou nesses detalhes, que os vinhos da região, a AMA está oferecendo para vocês. Obviamente, também temos os vinhos tradicionais que você pode pedir no lounge do restaurante, sempre não tem problema. Carlos, importantíssimo você ter falado isso, porque, assim, a gente teve aí o Abel falando sobre os vinhos envelhecidos há mais tempo e tal, aí você vem e fala que é vinho da região do Egito e da Jordânia, né, com mais de 2.000 anos. Não, gente, não é que o vinho tem 2.000 anos. Tem 2.000 anos de história de vinho. E realmente é isso mesmo. Você tem toda a razão, Carlos. Eu sou inexperiente na questão do Nilo, desse roteiro, porque a AMA não... Desde 2008, a AMA estava sem roteiro no Egito, né? Mas é isso também, são regiões altamente, com muita história de vinho, obviamente, e com ótimos vinhos. Eu, pessoalmente, já experimentei alguns da Jordânia, eu adorei. E é isso. É bom saber que lá os vinhos são locais também. Muito bom. Né? E o barco é isso que você falou também. Um barco ele não foi reformado, ele foi construído para a AMA Waterways. É o Amadalha. Maravilha. Sim. Muito bem, pessoal. Acho que é isso. Da minha parte, acho que é isso. Eu gostaria, então, que vocês dois, Carlos e Abel, fizessem as suas últimas considerações e despedida, por favor. Vamos por ordem alfabética? Abel, primeiro. Eu só queria convidar para todos os agentes, os profissionais do turismo que estão aqui olhando desde o Brasil, para vir conhecer, logicamente, este produto e para enviar aos seus clientes para conhecer os cruzeiros temáticos ou também os cruzeiros não temáticos, porque, sem dúvida, vamos os receber com os braços abertos. Eu queria fazer um brinde pelos rios europeus, pelas maravilhas vinícolas e pelos cruzeiros que temos por aqui. A saúde! 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 Aqui em São Paulo já é quase o horário do almoço, já pode tomar um vinho, né, Ricardo? É hora do jantar, então já tenho licença completa. Carlos, por favor. Obrigado. Na verdade, o Ricardo, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, a Paola. Eu quero falar para vocês que estão olhando esta apresentação. Muito importante, o Cruise Manager, hoje tivemos a grande oportunidade de ter o Abel, esse espírito, esse charm, esse jeito de eles de ter a capacidade de falar, de envolver a todo mundo no cruzeiro, é um grande diferencial também da AMA Waterways, nosso crew, os Cruise Managers da AMA Waterways. Então, um processo de seleção bem especial, não é, Abel? Então, muito obrigado, na verdade, eu gosto muito de trabalhar com vocês, com os Cruise Managers, como você falou, estamos à sua disposição, aguardamos por você, nos barcos já estão prontos, estamos esperando o green light do mundo, para todo mundo começar a navegar, a viajar. Temos os motores aquecidos já. Já. E os importantes também, os barcos que tem AMA Waterways já são da AMA Waterways. Os donos compraram cash. A AMA foi crescendo devagarzinho dentro das possibilidades da AMA. Então, hoje, os donos da AMA Waterways falam: a AMA está pronta para começar a navegar apenas com 30% da capacidade do barco. Então, a AMA Waterways não está esperando tirar o barco dos passageiros. Não. Se é possível, só com 30%, a AMA Waterways vai navegar. Então, estamos aguardando por vocês. Muito obrigado.
porque isso traz muita confiança para o público brasileiro, e isso que você falou agora, Carlos, é fundamental a gente saber que a solidez da companhia, né, uma companhia que é sólida, por mais que tenha só 18 anos, né, as famílias que criaram a empresa já eram do ramo há algum tempo, né, então, assim, sabem do que estão fazendo, e puxa vida, olha, eu achei que eu não tinha mais nada a aprender sobre os temáticos de vinho, porque, afinal de contas, falamos tanto sobre isso antes de fazer o webinar, né, Abel? Mas já aprendi bastante coisa hoje, viu? E com certeza, se a gente continuasse, eu ia aprender mais ainda. Espero. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Obrigado a vocês, Ricardo. Thank you. Obrigado, Paola. Abel, desfruta lá no Madrid. Thank you. Um prazer. Obrigada, viu, gente? Obrigado, audiência. Paulinha, fala um tchau. Obrigada, Abel, obrigada, Carlos. É sempre realmente um prazer ter vocês aqui. Fica muito mais legal essa apresentação. E até a próxima. E, gente, obrigada. E a gente vai se vendo, vai se falando com o tempo. Obrigado. Grande abraço. Até mais. Bye, bye.